Olá, amigos queridos, companheiros de leituras, de estudos, reflexões. É uma grande alegria contarmos com a vossa presença tão afetuosa e carinhosa, apoiando e incentivando esse canal de divulgação da doutrina espírita. Um canal que pertence a todos nós. Ele é coletivo, ele foi criado com o objetivo justamente dessa divulgação de uma forma simples, tranquila, e que possamos fazer essa troca. Em inúmeros momentos respondemos as dúvidas, questões, pedimos sempre para que olhem para ver se as vossas perguntas certamente estão ali respondidas. Podemos demorar um pouquinho, mas respondemos a todos, porque temos muito carinho pela vossa companhia. Agradecemos muito a Deus a oportunidade desse estudo, a oportunidade desse trabalho. Agradecemos a Deus pela misericórdia dessa reencarnação, um encontro com a doutrina espírita. Dessa maneira, com a certeza do amparo dos guias e mentores espirituais, iremos fazer a leitura da mensagem de número 129, que tem como título Guarda a Paciência, mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel. E o Espírito Emmanuel inicia esse texto amoroso com a passagem de Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36, em que o apóstolo disse: porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatar os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconhece-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade, o parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão, a rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaz as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos felicidade. Mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Paciência. Nos falta, na realidade, muita paciência. Então, ele nos conta aqui e nos faz uma série de indagações que nós repetimos. Temos que continuar nos perguntando: como iremos repousar? Como iremos realizar sonhos
enquanto o credor nos requisita na vida. Quem é esse credor? Aquele a quem devemos. Por que devemos? Não foi nessa encarnação que eu criei aquela conta com aquele credor, não? Então foi lá atrás, ó, amigos. A lei nos aguarda, mas vai nos cobrar. Conseguimos compreender que muitas dessas situações em que nos sentimos enlaçados e não conseguimos sair, porque muitas vezes falamos assim, por que eu não saio? E as pessoas perguntam, mas você pode abandonar isso tudo aí e ir embora. Mas dentro de nós tem um sentimento de dever, alguma coisa que a gente fala que não sabe explicar, que não deixa a gente sair daquele posto. Já repararam? Muitas vezes nem permite que a gente saia. A situação foi colocada de tal maneira que não nos permite que saiamos daquilo ali, enquanto não resolvemos aquela situação. Outras vezes, parece que a porta está aberta. Pode sair. Mas você vai conseguir sair? Seria a mesma coisa. Aquele que foi delinquente consegue descansar antes de reparar a falta cometida? Depois que a consciência se abre, não. Nós somos delinquentes perante a lei. Então ele pergunta aqui, nós iremos sim realizar sonhos de ventura. Porém, nós nos sentimos presos ao círculo de certas obrigações, deveres. Ou ao lar, ou uma instituição, aos parentes, algum obstáculo, ao trabalho. E a gente pergunta, né? Por que dessa perseguição? Por causa desse problema eu não consigo realizar aquele meu outro sonho? É um corpo que dói, é uma doença que chega, é uma pessoa que vem de uma situação na família que nunca parece que termina de nos cobrar, por melhor que façamos, nunca está bom. Por que isso não acaba? E ele fala aqui, ó. Tem paciência, satisfaz as obrigações a que te enlaçaste. Nós pedimos, a maioria dessas situações, nós pedimos para aprendermos a liquidar com essa conta. Agora, o que não vale, né? Paguemos nossa conta com a sombra, para que a luz nos favoreça. O que não vale é na hora de estar pagando a nossa promissória com as sombras, do qual lá atrás nos comprometemos, por falta de paciência, nós vamos abrir, às vezes, outra conta maior ainda. Por isso é necessário guardar essa paciência da gente. Ah, mas eu não tenho paciência. A paciência, né, eu costumo dizer, eu adoraria que fosse uma nuvem que chovesse aqui em cima de todos nós, mas eu sempre acho que sou só eu que tenho dificuldade nessa virtude, mas conforme a gente vai vivendo, a gente descobre que não é só a gente, não. Muitos outros também têm dificuldade na conquista dessa virtude, que é a paciência. Ela não é uma virtude que se conquista de uma forma isolada, ela faz parte de uma complexidade de outras virtudes. Então, ao modo que nós nos colocamos firmes, obedientes, mais resignados, ela passa a cada vez mais se instalar dentro de nós. E muitas pessoas falam, eu estava indo tão bem na minha prova de vida, mas aconteceu uma situação que eu ali perdi a minha paciência. E a gente sempre brinca dizendo que ninguém perde aquilo que não tem. A gente não tem paciência, então não tem como perder. A gente está tentando entender essa paciência, está tentando fixar essa lição da paciência em nossa alma. E nós vamos lembrar aqui, vamos concretizar sim os nossos projetos futuros. Tenhamos calma. Mas primeiro, antes disso, é necessário liquidar com paciência. Ou seja, de que modo eu vou liquidar as dívidas que eu tenho com a lei? De um modo irritável, com raiva? Vou lá, vou pagar isso, vou resolver esse problema com fulano para ele nunca mais me perturbar. Não, terá que ser com paciência. Ai, mas aí como é que eu vou passar por essa dificuldade? Ela tem que ter paciência? Tenho
que passar pela dificuldade com paciência. A gente nunca passa, depois a gente passa arrasando o outro, depois a gente passa xingando o outro, depois a gente passa pensando mal do outro, até que um dia a gente vai aprender a passar com paciência. Inúmeros círculos da mesma situação, a gente retorna. Vocês já viram que a gente passa pela mesma situação? A gente retorna. E se a gente parar para pensar o que essa prova está me pedindo? Paciência. Então, mas já passamos, era muito melhor que a gente nem passaria, sim, mas cada vez melhor. Então não basta mais apenas passar pela prova, é preciso passar com paciência. Como é que a gente aprende paciência? A gente trouxe aqui, um texto de Antônio de Aquino, que nos foi trazido pela psicofonia do nosso sempre querido, morrendo sempre de saudade, podemos dizer assim, o altivo Panfiro, fundador do Centro Espírita Leon Denis. Essa psicofonia se encontra no livro Inspirações do Amor Único de Deus, do volume 1, editado pelo CELD, em que nós iremos ler alguns trechos finais, porque é um texto longo, mas eu aconselho a todos, que puderem ter acesso a esse livro maravilhoso. Bem, então o nome do texto é Jesus, o Mestre da Paciência. Então, Antônio de Aquino vai dizer assim: Jesus pacientemente esperou e espera pelo nosso crescimento. Se os conceitos de amor que ele nos disse à época não conseguiram fertilizar o nosso coração, hoje nós mesmos, cansados de sofrer, dizemos do íntimo do ser algo assim: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Não mais desejo, Senhor, viver um clima de paz, senão aquela paz que Tu nos dá. Não mais a paz fruto das guerras. Não mais desejo, Senhor, viver um clima de amor, senão o amor que Tu nos ensinas. Não o amor que eu sempre julguei ser o melhor. Não mais desejo, Senhor, senão viver pacificamente. Meus irmãos, Jesus, o Mestre da Paciência, esperou-nos o amadurecimento para que, de posse dele, pudéssemos então dizer que cremos, que desejamos que os sentimentos bondosos felicitem a nossa alma. Estamos pouco a pouco implantando esse reino de calma, de equilíbrio, de felicidade dentro de nós mesmos, criando primeiramente em nós o sentimento de amor. Já estendemos esse sentimento para os nossos familiares. Aos poucos estamos sendo mais humanos e também aos poucos estamos criando em volta de nós um clima de efetiva alegria espiritual, em que pesem os nossos fracassos, em que pesem as nossas dificuldades, em que pesem os nossos problemas interiores. Caminhamos lentamente, mas caminhamos. Jesus continua sendo aquele mestre da paciência que diz para nós: bem-aventurados mansos, bem-aventurado vós que amais o próximo. Já não são mais outras palavras que nos agradam o espírito, senão essa: as do sentimento fraternal, a do sentimento do amor de Jesus. Lentamente vamos subindo os degraus que nos elevam o espírito. A doutrina espírita é aquela doutrina que clareia definitivamente a mensagem cristã. E os que aqui estamos, estudando, aprimorando conhecimentos, vencendo barreiras internas, superando dificuldades, caminhamos em paz, somos da hora última ao tempo de Jesus, mas agora dos primeiros que dizem: salve, Consolador bendito, salve, doutrina belíssima que nos sustenta o coração, salve, codificador abençoado Allan Kardec,
Salve todos aqueles que lutaram pela implantação da doutrina espírita, todos aqueles que lutaram pela implantação do Evangelho segundo o Espiritismo nos corações. Salve todos aqueles que amam, que creem, que lutam, que se esforçam por abençoar ao seu irmão. Salve todos aqueles que, ao ver os espetáculos tristes da dor, já não mais aplaudem, antes choram. Salve todos aqueles homens que, saindo do chão, levantam suas mãos para o céu e dizem assim: Senhor, Senhor, ajude-me. Salve o grande Mestre Jesus de Nazaré. Que é Deus a todos nós ajude e abençoe, e que possamos prosseguir estudando esta doutrina tão amada, tão abençoada, que sustenta os corações nesta casa, que traz o nome de um desses espíritos luminosos que se orgulham, se podemos assim nos expressar, de cultivar o ensino doutrinário, trazendo facho de luz resplandecente para a humanidade, que ainda carece de orientações e de caminhos. Que Deus a todos nós ajude, abençoe e progrida, agora e sempre, vosso irmão Antônio de Aquino. Então, que possamos realmente lembrar de Jesus, esse mestre da paciência, nos convidando sempre a viver de uma forma pacífica, que nos aguarda até hoje, nos espera esse amadurecimento, para que possamos compreender a necessidade desse sentimento maior, junto com o amor, a família, as instituições, aos locais de trabalho, a vida de uma forma geral. Jesus, todas as vezes, nos convida a refletir. Naqueles momentos em que, para mantermos a paciência, fazemos ali dentro um esforço imenso naquele sentimento difícil ainda. Vamos imaginar Jesus junto aos nossos corações, dizendo: bem-aventurados mansos, bem-aventurado vós que amais o próximo. E dessa maneira, com aquela voz suave, nos convidando a ser mansos e pacíficos, vamos aprendendo a acalmar a alma, acalmar as expectativas, acalmar esse desejo de tudo resolver a toca de caixa ou atropelando outras situações. E vamos lembrar de guardar a paciência, calarmos diante da situação, lembrando de uma prece, lembrando de Jesus, nos aguardando com muita paciência. E assim faremos com os outros. Guardaremos o momento do outro com muita paciência, um momento melhor. Que Jesus assim nos abençoe nesse clima sempre de esforço, nesse clima sempre em que buscamos, cada um de nós, dentro de si, as virtudes. Como elas são importantes para enfrentarmos os obstáculos que ainda existem dentro de nós. Se dentro de nós existem os obstáculos, dentro de nós também existem as virtudes, que são as alavancas para esse movimento de mudança. Muita paz, que o Mestre Jesus, o Mestre da paciência, seja o padrão de modelo a nos guiar e a nos conduzir. Graças a Deus, muita paz.